Olá, boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos aqui para gravar a última etapa da nossa linha do tempo, que começou lá atrás, no nosso primeiro encontro, retratando o surgimento do trabalho. Eu vou fazer um breve resumo, isso vai te ajudar a entender melhor. Estamos aqui numa linha do tempo imaginária, onde a gente começou aqui na idade primitiva, falando do trabalho que acontecia lá na pré-história, que não era trabalho, né, gente? Porque, na verdade, o homem primata, ele não estava efetivamente obtendo através da sobrevivência e da busca de alimentos, da caça e da pesca, nenhuma recompensa, nenhum resultado. Ele estava apenas sobrevivendo. E aí, para sobreviver, ele precisava caçar, ele precisava pescar, tudo isso era necessário lá na pré-história. E logo depois, qual foi a idade que se inicia? A idade antiga, né? Onde a gente também não tem um trabalho assalariado, né? Nós temos aí o trabalho escravo, o trabalho servil, né? E esse trabalho em nada se confundia com o trabalho dos tempos atuais, da idade contemporânea, né? Por quê? Porque não tinha como resultado uma coisa chamada salário. Na verdade, ele não era visto como uma forma de se obter resultados, né? E numerário e saldo em relação ao trabalho executado. E depois da Idade Antiga, qual foi o período? Foi a Idade Média. Na Idade Média, nós falamos inclusive de alguns tipos diferentes. Nós falamos do trabalho servil, do trabalho do vassalo, do trabalho do artesão. Será que para por aí? Que nada. Agora que vocês vão ver onde que esse nosso conhecimento vai alcançar. Nós vamos falar de um lapso de tempo bastante interessante. Ele se dá início no período da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vem com os contornos do que a gente chama de início da Revolução Industrial, que se iniciou na Europa e foi migrando, né, desde o século XVIII até o início do século XX, trazendo aí uma nova moldura para o trabalho propriamente dito. Lá em 1865 e depois em 1888 no Brasil, com a abolição, né, da escravatura, traz essa mão de obra, né, de forma muito digna, presente para o mercado de trabalho. E também os imigrantes, né, os imigrantes que chegam ao Brasil. Gente, a Revolução Industrial ela é um grande boom em todo o continente europeu, e isso vai se propagando, vai reverberando, né, pelos demais continentes. Essa mesma Revolução Industrial que a gente está tratando aqui foi a mola mestra. Foi ela que desencadeou essa mudança nesse cenário e, através dessa mudança e através do aumento populacional, a gente percebe que a máquina ela precisa ser operada. Dentre esses acontecimentos, por volta de 1891, o Papa Leão IX ele vem com um documento chamado Encíclica Católica. E esse documento ele preza pelo respeito à classe dos trabalhadores. Ele intenciona trazer normas, né, de boas condições de prestação de trabalho, tanto entre empregador como empregado. Ou seja, a Igreja Católica também passa a fazer parte desse cenário.
Interessante a gente pensar que quando nós estamos lá em 1891, já estamos aí nas vésperas, né, do século XIX, ou melhor, estamos no século XIX e estamos esperando a entrada do século XX. Surge também o que a gente chama de Constituição Federal do México, que foi a primeira, com muitas regras que vieram já fazer aí uma espécie de berço para a própria CLT. Vamos pensar o que veio instituído lá em 1917, com a Constituição Federal do México. Vamos lá? Licença maternidade, salário mínimo, indenização rescisória, repouso semanal remunerado, duração de jornada, tudo isso e outros direitos surgiram lá na Constituição Federal do México, que a gente ainda não tinha, nem se falava em CLT, porque a CLT só veio aparecer nesse cenário em 1943. Tem um lapso de tempo considerável, quase 30 anos, né, gente? O que a gente percebe? Dentro desse iniciozinho do século XX, né, nós temos outros movimentos que também afetam diretamente o ingresso e a chegada de novos direitos. O próprio fim da Primeira Guerra, lá em 1919, foi ensejo, né? Por quê? Com o fim da Primeira Guerra, a gente percebe que muitas modificações foram cobradas para essa relação de prestação de serviço. E, além disso, várias revoluções trabalhistas aconteceram. Ou seja, para culminar com o que a gente chama também de governo de Getúlio Vargas. Governo esse que acrescentou várias mudanças que vão resultar no ano de 1943 com o surgimento da CLT. Ou seja, é bastante história que a gente tem para contar. Vale a pena conferir no detalhe todas essas situações do início do século XX que culminaram, né, com o surgimento da CLT, e depois disso ainda tem mais, gente. Não perde essa série, ela tá demais, ela tá incrível.